Olá, pessoal do sexto ano, nós vamos falar no roteiro 29. O roteiro 29 está falando de classificação das rochas, né? As rochas estão presentes, em sua maioria, na litosfera, camada sólida do planeta e que abriga os seres humanos, sendo bastante explorada em razão dos recursos naturais e minerais que nela existem. Essas rochas são formadas a partir da junção de minerais, apenas um mineral ou mais de um. Rochas que possuem apenas um mineral em sua composição são consideradas rochas simples, como o mármore. Já as rochas que possuem mais de um mineral em sua formação são rochas compostas, como o granito. Então, aí nós temos dois exemplos, né? Rocha composta, que é o granito, e a rocha simples, que é o mármore, e que vocês têm contato aí na nossa vida cotidiana, né? Então, os minerais, por sua vez, são elementos naturais e a grande maioria deles é sólida. Eles possuem uma composição química definida, sendo formados por processos inorgânicos. São exemplos de minerais: o calcário, o quartzo, o talco, o mercúrio. Ele e a água são os únicos minerais líquidos existentes em condições normais de temperatura e pressão. O mercúrio, tá, gente? Então, aí embaixo eu coloquei uns exemplos para vocês verem. O calcário, quartzo, talco, mercúrio. Tá certo, gente? Então, como que se formam essas rochas, né? Formação das rochas. Elas não se formam de uma hora para outra, não. Elas precisam de milhões de anos para poder serem formadas. E elas são formadas lentamente, com a ação do universo, né? Da chuva, do vento, né? Então, vamos lá. As rochas formam-se a partir da agregação dos minerais durante milhões de anos. Quando há a junção dos minerais, temos a formação de um composto rochoso. Então, aí nós temos uma ilustração, nós vamos ampliar um pouquinho para vocês verem. Olha lá, a chuva desgasta as rochas. Então, isso, pensa aí, milhões de anos aquela chuva caindo em cima daquela rocha. Os elementos dela vão desagregando, vão soltando e vão sendo levados pela enxurrada. Olha lá, a enxurrada transporta os detritos, que são os elementos que vão se soltando. Esses elementos eles vão se acomodando em algum lugar, no caso ali no leito do rio, olha lá, no fundo do rio. Então aí no fundo do rio vai formar camadas de rochas sedimentares. As cores são diferentes porque os elementos que formam são diferentes. Os mais pesados vão ficando embaixo, os mais levinhos vão ficando em cima, e com o tempo eles vão se fundindo e fazendo uma coisa mais sólida. E rochas magmáticas e metamórficas são aquelas que já foram aí formadas por uma erupção vulcânica aí lá no passado, né? E que é a parte de baixo mais sólida da nossa crosta terrestre, certo, gente? Então, voltando lá, essa formação pode ocorrer no interior da Terra, nas camadas abaixo da litosfera, composta por magma, ou no exterior, então dentro da Terra ou fora da Terra, né? Como as rochas formadas a partir de processos erosivos. Pluvial, que é água de chuva, fluvial, água de rios, e eólica, que é o vento. O que possibilita o uso dessas rochas em várias atividades humanas, construção civil, indústrias e até em presentes, como o ouro e a prata, que são minerais encontrados em rochas e que depois de lapidados eles ficam maravilhosos, caríssimos e viram presentinhos, né? E daqueles momentos maravilhosos. Assim, para haver a formação de rochas, é necessário que os minerais estejam agrupados. Eles se fundem e formam aquela rocha. Então, aí nós vamos ver com detalhe mais ou menos como é que é isso. Olha lá. Litosfera continental. Litosfera é onde a gente faz a nossa casa, a crosta terrestre, né? Tá? O magma é o material que vem de vulcões. Olha lá onde ele está saindo, lá no vulcão lá, tá vendo? Litosfera oceânica é justamente a parte da crosta terrestre que está embaixo dos oceanos, né?
E a astenosfera é a zona superior do manto terrestre. Então, ela está bem abaixo, mais para o centro da Terra. Tá bom? E isso não esqueçam, gente, há milhões de anos. Isso não é de uma hora para outra. Não dá. Tá bom? Então, e com isso, acabou formando tipos diferentes de rochas. Depende de quanto tempo levou para ser feita, depende de que tipo de ação que ela recebeu, vento, chuva, blá, 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 que a gente já falou, né? E no final, nós vamos ter aí os tipos de rocha, olha lá. As rochas podem ser encontradas de várias formas e utilizadas em diversas atividades humanas. Olha, parece repetição, mas veja só. Principalmente na construção civil e nas indústrias como matéria-prima. Então, a gente precisou repetir para falar que a matéria-prima para tudo é retirada do solo, né? A grande maioria das coisas que a gente tem é retirada do solo, tá? Elas são classificadas de acordo com a sua origem e formação em 3 grupos de tipos de rocha, tá? Ígneas, que são as magmáticas, que veio dos magma mesmo. E se vocês assistem TV, vocês sabem que lá no Havaí o vulcão está engolindo tudo e aquele magma ele vai esfriar e vai virar rocha. Está até aumentando a ilha do Havaí, né? Porque quando cai no mar, vai aumentando. Esfriou é rocha, né? Sedimentares, ação de vento de chuva, né? A gente já falou. E metamórfica, que é uma transformação das magmáticas e as sedimentares, que com o tempo ficam mais agrupadas e modificam, virando metamórficas. Agora nós vamos falar uma por uma, assim, o básico de cada uma. Vamos lá. Rochas magmáticas. Granito intrusiva e basalto extrusiva são mais comuns. Granito intrusiva, que se formam abaixo da superfície, ou seja, dentro do solo. Intrusiva, dentro do solo. Basalto extrusiva, que se formam sobre a superfície, fora, em cima, sob a superfície. Olha lá, mostrando para vocês certinho onde é o granito dentro e o basalto lá fora. Tá bom, gente? Assim fica fácil de entender, né? Bacana. Então, vamos lá. Agora, rochas sedimentares. Arenito, calcário, varvirto, agilito. Então, aí nós temos um desenho também bacana que dá para entender, ó. Meteorização e erosão, ou seja, aquela rocha ali está sofrendo toda a ação do tempo, chuva, vento e tempestade e gelo e tudo que puder imaginar aí, né? E aí ele vai soltando os elementos daquela rocha e ela vai sendo transportada. Transporte e sedimentação promovidos pela água, vento, etc. Então, elas são sendo levadas e elas são depositadas em algum lugar. Então, à medida que se acumulam novos sedimentos, os estratos inferiores sofrem um conjunto de transformação e originam rochas sedimentares. Então, vai juntando sedimento. E aí, vai chegar uma hora que vai virar um monte, que são as rochas sedimentares. Não esqueça que tudo milhões de anos, tá? Não é 2, 3 dias que se forma nada, não. Tá certo? Rochas metamórficas. A palavra metamórfica não é para metamorfose? Metamorfose não é transformação? Então, as rochas metamórficas, elas se transformam. São a rocha magmática e a rocha sedimentar, elas são origem, elas se modificam pela ação das transformações, né, do planeta, do calor, da temperatura, do vento, né, dependendo onde ela está, e ela se transforma em outro tipo de rocha mais resistente. Vamos ver, olha lá. O granito, ele se transforma em gneiss. O arenito, ele se transforma em quartzito. E o calcário, ele se transforma em mármore. Então, o gneiss, o quartzito e o mármore são rochas metamórficas. Elas sofreram metamorfose. Elas são mais caras por isso. Elas são mais difíceis de ser encontradas. E quando são encontradas, bem exploradas, né? E aí,
Nós temos também dentro da crosta terrestre os fósseis. E quando a gente fala em fóssil, a gente fala de dinossauro, né? É, é automático. Mas vamos ver direitinho o que são fósseis. Os fósseis são registros de seres vivos que existiram no passado e que de alguma forma foram conservados. Esses seres vivos podem estar preservados em rochas, areia, gelo e, acredite, até mesmo dentro de outro fóssil. Ou seja, ele foi comido aí do dinossauro e está lá no estômago. É verdade. Os dinossauros são as grandes estrelas quando falamos em fósseis. Então aí vocês têm um fóssil que foi, aí é o esqueleto dele, porque como o esqueleto é a parte, né, fica calcificada, né? Ele é mais conservado, ou dentro do gelo, ou dentro da areia, né? E eles não desmancham fácil, por isso que eles são fósseis. A parte de carne, órgão já foi, né? E o esqueleto está ali, é um fóssil, tá bom? Mas tudo que vocês imaginarem, não é só o dinossauro, seres humanos, utensílios, alguma coisa do passado, é fácil. Estava lá guardadinho dentro da pedra, lá dentro do solo, dentro do fundo do mar, em algum lugar, é fácil, tá bom? Mas fóssil também se forma em milhões de anos, tá? Não se forma da noite pro dia, não. Tá bom, gente? Aí vocês têm um bom estudo bem bacana. Aí vocês têm um exemplo de rochas magmáticas intrusivas, rochas magmáticas extrusivas, meteorização, que é a meteorologia, na verdade, que dá sedimentos, que vai soltando sedimentos, que vai dar rochas sedimentares, e essas rochas sedimentares pode se transformar, virar uma rocha metamórfica, e a magmática também vai virar uma rocha metamórfica. Olha lá, tudo é um ciclo, gente, olha lá. Espero que vocês tenham gostado. Com isso, vocês conseguem fazer as atividades. Beijo grande, até a próxima.